36 fatos reais que parecem mentira. Independentemente de você ser jovem ou experiente, o nosso mundo é cheio de coisas e fenômenos que você ainda não sabe. É assim que sempre foi e assim que sempre será. Hoje, a gente traz alguns fatos fascinantes que valem a pena conferir. Eu gosto do número 29. E você? De qual você mais gosta? Biologia. 1. Existe uma chance de 100% de probabilidade de que o seu copo d'água contenha ao menos uma molécula de água que já passou por um dinossauro. Toda a água da Terra existe há 4 bilhões e 500 milhões de anos. 2. O beija-flor é o único pássaro que pode voar para trás. Ele também pode se mover para o lado, pairar no ar por 1 hora e até mesmo voar de ponta cabeça. 3. As bactérias que habitam no seu organismo superam o número de células do seu corpo em pelo menos 10 vezes. Imagine, a gente compartilha nosso corpo com 10.000 espécies de micróbios. 4. As digitais de um koala são indistinguíveis das digitais de um ser humano. Especialistas teriam dificuldades para separar as digitais de um koala e de um humano, mesmo observando em microscópio eletrônico. 5. O tardigrado, também conhecido como urso d'água, é a criatura mais resistente da Terra. Ele pode sobreviver em condições extremas como permafrost, extremo calor, radiação e até mesmo o vácuo sideral. 6. A diferença de tempo entre a existência do tiranossauro e do estegossauro é maior do que a diferença de tempo entre o tiranossauro e a gente. 7. Minhocas têm 5 corações, não 1, 5. Porém, os corações delas não são tão complexos quanto os nossos. 8. O coração de uma baleia azul é tão grande que uma criança humana poderia facilmente nadar nas suas artérias. Você não vai acreditar, eles pesam 600 quilos e você pode detectar as suas batidas a 3 km de distância. 9. O DNA humano tem 50% de semelhança com o DNA de uma banana. Sim, você ouviu isso certo, uma banana. Sem comentários. 10. Mel nunca estraga. Você pode guardar um pote de mel por 1 ano ou 2, ou até mesmo toda a eternidade. Física. 11. Desde que Plutão foi descoberto, até o momento em que perdeu a condição de planeta, ele não completou uma única volta ao redor do Sol. Nem mesmo uma. 12. Um dia em Vênus dura mais do que um ano venusiano. O dia, rotação ao redor do seu eixo, dura aproximadamente 243 dias terrestres. E o ano, a volta ao redor do Sol, dura 225 dias terrestres. 13. Em Saturno e Júpiter chove diamantes, e os maiores diamantes teriam aproximadamente 1 centímetro de diâmetro. 14. Na lua de Saturno, chamada Titã, a gravidade é tão baixa e a atmosfera tão densa que, se você tivesse asas pequenas, você poderia voar como um pássaro. 15. Existem mais moléculas em um copo d'água do que existem copos de água em todos os oceanos juntos. Então, quando você toma um copo d'água, existe uma grande probabilidade de que ao menos uma dessas moléculas já tenha passado pelo seu corpo antes. 16. As trajetórias reais de uma nave espacial representam uma elipse complexa. Isso quer dizer que uma nave espacial nunca viajaria em uma linha reta da Terra para a Lua. 17. Se você imaginar que o Sol é uma célula humana, a Via Láctea seria os Estados Unidos. 18. Teoricamente, se você perfurar um eixo na Terra e mergulhar nele, você sairia do outro lado em 42 minutos. Isso é, se você terminar a viagem inteira, o que é muito improvável. História.
19. Cleópatra viveu mais perto do dia que o ser humano aterrissou na Lua do que de quando as pirâmides foram construídas. 20. 14 anos antes da viagem inaugural do Titanic, foi escrito um livro que falava de um navio com nome parecido e que naufragou em condições similares. O livro se chama Futilidade, o naufrágio de Titã. 21. A gente nunca vai saber com certeza quem criou o extintor de incêndio, pois a patente da invenção foi perdida no incêndio de 1836 do Escritório de Patentes de Washington. Ah, essa tal de ironia. 22. Neil Armstrong teve que preencher um formulário de imigração quando retornou da Lua para os Estados Unidos. Um formulário de imigração real. Me pergunto se eles também conferiram a sua identidade. 23. Francês foi a língua oficial da Inglaterra por mais de 300 anos, de 1066 até 1362. Isso persistiu enquanto a Inglaterra foi ocupada pelos normandos e franceses. 24. Uma vez o imperador romano maluco Calígula decidiu declarar guerra contra o deus dos mares, Poseidon, e mandou que os seus soldados atirassem suas lanças aleatoriamente na água. Entretanto, as pessoas decidiram não aceitar, e os guardas pessoais de Calígula o mataram. 25. A cada 2 minutos a gente tira mais fotos do que a humanidade inteira tirou durante o século XIX. 2 minutos, 100 anos. Você consegue acreditar? 26. Quando foi fundado o estúdio Warner Brothers, o Império Otomano ainda existia. Ele existiu de 1299 até 1923 e o estúdio abriu em 1903. Cultura geral. 27. Do espaço é possível ver a fronteira entre a Alemanha Ocidental e Oriental, pois as regiões utilizam lâmpadas diferentes. 28. A Rússia é maior do que toda a superfície de Plutão. A área da superfície de Plutão tem 16 milhões de quilômetros quadrados e a Rússia 17 milhões. 29. Existe recepção telefônica no cume do Monte Everest e também uma conexão 3G permanente. 30. Steven Spielberg largou a universidade em 1968. Ele apenas retomou seus estudos em 2002, como uma forma de expressar a gratidão aos seus pais pela oportunidade de cursar uma universidade. 31. Uma exploração aprofundada de quase qualquer artigo na Wikipédia em algum momento vai te levar para o assunto filosofia. Eu não sabia disso, vou tentar. 32. Uma lata de Coca-Cola normal afunda na água, mas uma lata de Coca-Cola Diet flutua na superfície. Isso acontece porque os ingredientes combinados da Coca normal são mais densos. 33. Se a gente pudesse escutar sons abaixo de 20 Hz, a gente poderia escutar a nossa contração muscular. Eu me pergunto como é que isso soa. 34. 1 a cada 10 islandeses vai escrever e publicar pelo menos um livro durante a sua vida. Portanto, mais livros são escritos e vendidos por pessoas na Islândia do que em qualquer outro lugar do mundo. 35. 99% da energia utilizada por um micro-ondas é consumida em stand-by, e não enquanto está aquecendo algo. Não apenas o micro-ondas, milhões de aparelhos consomem muita energia em stand-by. 36. A bandeira da Noruega junta a bandeira de 6 outros países. Eles são Indonésia, Finlândia, Holanda, Tailândia, Polônia e França. E aí, qual fato mais te impressionou? Você acredita em todos eles? Nos conte nos comentários abaixo. Se você está visitando o canal pela primeira vez, inscreva-se e fique por dentro de Incrível!